Estamos hoje ao lado do secretário da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal, William Cunha. É um prazer estar aqui contigo hoje, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre a sua história e sobre quais são os projetos, as perspectivas e os gargalos quando a gente fala da pessoa com deficiência aqui no Distrito Federal. Obrigado pela oportunidade. Bom, começando fazendo a minha autodescrição, sou o William, eu tenho 1,73 m, tenho pele de cor parda, uso um paletó azul, uma camisa azul, uma calça jeans. Esse é meu sinal em libras, tenho cabelos pretos, olhos pretos, tenho uma cicatriz no rosto do lado esquerdo que é a marca do meu renascimento, né? Que foi quando eu sofri acidente de carro aos 11 anos de idade e me tornei uma pessoa com deficiência visual, caracterizada como baixa visão. E estar à frente da Secretaria da Pessoa com Deficiência, sem dúvida, para nós é um desafio, mas também é uma demonstração de ascensão dos direitos da pessoa com deficiência. Nós saímos de uma coordenação voltada para a política da pessoa com deficiência em 2018 e nos tornamos uma secretaria extraordinária. É uma secretaria ainda sem cédula orçamentária, mas é uma secretaria criada justamente para fazer a articulação da política pública pensando nessa inclusão efetiva, né? Então a gente transpassa por todas as secretarias daqui do Distrito Federal, Secretaria de Educação, Desenvolvimento Social, Segurança Pública, Saúde, porque a pauta da pessoa com deficiência ela é transversal. Então não tem como a gente pensar na inclusão sem a gente pensar na interlocução de todas as esferas do governo do Distrito Federal. Agora, quando você começou a sua autodescrição, você citou a cicatriz, que é o sinal do seu renascimento. E falar de hoje, o William ocupando essa cadeira no governo do Distrito Federal, não pode faltar, a gente não pode se ausentar de conversar um pouquinho para contextualizar as pessoas de uma história tão interessante que você tem. Me fala um pouco muita gente não sabe que o secretário ele tem uma deficiência visual bem avançada, certo? Certo. O meu acidente foi no ano de 2000, em junho de 2000. Eu sou goiano, eu sou do interior de Goiás. E o acidente foi entre uma cidade e outra lá, uma distância de 18 quilômetros entre uma cidade e outra. E o carro deu perda total. Nós estávamos o motorista e 5 crianças justamente voltando de uma festa junina. E você era uma criança, certo? Qual idade você tinha? Eu tinha 11 anos de idade na época. E as minhas amigas deviam ter em torno de 9, 10, 11 também. E eu fui arremessado para fora. Então, eu tenho poucas lembranças do dia do acidente, mas até onde eu lembro, foi justamente quando eu percebi que eu estava já no chão. E aí a gente foi para um hospital da cidade vizinha, não tinha atendimento médico, me colocaram num carro da polícia, voltando para a minha cidade, chegando lá, falaram, a situação é grave, temos que levá-lo para um hospital de suporte avançado, mais próximo que foi o Distrito Federal. Então eu fiquei, todo atendimento foi feito na ambulância, era tudo ou nada. E eu fiquei hospitalizado no hospital de base aqui por mais de 40 dias. E aí, como eu tive traumatismo craniano, eu tive quebra, né, de clavícula, enfim, os médicos ou tratavam da parte neurológica ou tratavam da parte visual. Então vamos decidir tratar da parte neurológica. E aí, quando a gente saiu do hospital, a gente saiu com a recomendação para buscar outros tipos de tratamento. Justamente porque a partir daquele momento eu tive o diagnóstico de ficar com perda de 95% de visão do olho esquerdo, então eu só vejo o vulto, e perda de 80% de visão do olho direito, então eu só tenho 20% de visão do olho direito, que é o que faz eu ter a mobilidade sem a bengala ainda. E é interessante você observar que como uma criança que com 11 anos, certo? 11 anos de idade. 11 anos, perdeu praticamente toda a visão, ficou ali com 23% de visão, pegando um pouquinho do esquerdo e do direito. Sim. Conseguiu finalizar sua alfabetização, finalizar o segundo grau, o primeiro grau, o segundo grau, se formar, se graduar em Direito e chegar a uma Secretaria de Estado. Olha, meus pais eles tiveram uma participação muito efetiva nesse processo de reabilitação.
Então a gente saiu do interior de Goiás e passamos a ter contato aqui na Escola de Deficientes Visuais, que é o CEDV, Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais. E esse processo de reabilitação ele serve justamente para eu aprender a minha mobilidade, aprender qual o tamanho de fonte seria mais adequado, como eu me comportar em sala de aula, quais tipos de material seria necessário para a minha continuidade da alfabetização ali e essa absorção de conteúdo. Passamos por diversas dificuldades. Minha mãe já teve diálogos fortes com a gente chama da regional, né, de ensino lá, que era responsável pela nossa cidade, no sentido de, ele precisa de acolhimento, porque a gente vinha para o CDV e daqui a gente saía nutrido de informações. Então, as informações que a gente tinha no CDV, nós levávamos para a escola. E, claro, os professores... Qual é a sua cidade, perdão? São Domingos. São Domingos, eu lembro que é pertinho de Alvorada do Norte, exato, certo? Naquele caminho da BR-020. Ou seja, quem vai ali para a Bahia, para o Nordeste, exato, passa ali do ladinho. Passa por São Domingos, pelo Poço Rosário, ali do Trevo de Correntina. E aí a gente voltava lá, mas assim, eu tive também uma base muito importante que foram dos professores, porque no primeiro momento eles também queriam me acolher, queriam fazer com que eu não perdesse conteúdo, mas muitos ali às vezes não sabiam como lidar com aquela nova situação. E aí a gente teve a gente juntou esse time, e aí num determinado momento a gente conseguiu um professor que ficava do meu lado dentro de sala de aula. Isso já foi através da intervenção do Poder Judiciário. Porque você não conseguiu isso facilmente, não foi algo simples de você conseguir. Foi assim, uma trajetória até isso chegar. E aí eu não escrevia do quadro. E aí a gente vê aí que muita gente, secretário, perdão pela interrupção, não teria a mesma oportunidade que você teve de conseguir avançar, porque a grande maioria da população não tem alternativa de chegar até o judiciário e conseguir essa trajetória. Então, histórias semelhantes à sua jamais teriam o sucesso que a sua teve. E assim, é o que eu falo, a gente às vezes não pode ignorar a trajetória, porque tudo isso foi um processo até a gente chegar, né? E essa professora, ela ditava para mim o que passava no quadro, porque eu não enxergava do quadro, ou quando ela também cansava, eu cansava, a gente fazia uma troca, aí ela ditava para eu escrever, e quando eu cansava, ela escrevia no meu caderno numa letra maior que desse para eu enxergar. Concluí meu ensino médio, passei, né, na verdade, por várias instituições de defesa de direitos, como a Associação de Amigos de Deficientes Visuais, a Associação Brasiliense de Deficientes Visuais. Representei essas instituições na nossa Organização Nacional de Cegos do Brasil, que é a UNCB. Lá eu ocupei cargos de diretor financeiro, administrativo, vice-presidente. E nessa organização nacional eu fui secretário nacional de Assuntos Jurídicos e Direitos Humanos. Nessa área de gestão, como que foi para você? Quais foram as barreiras que você encontrou na hora de executar essas tarefas cotidianas, como um computador, o celular, reuniões? Como seria para uma pessoa como você, ou pessoas que passam por lutas parecidas e almejam chegar onde você chegou? Quais seriam ali os desafios que você enfrentou e que elas enfrentariam, provavelmente? O primeiro desafio que eu percebi, primeiro é a gente aceitar a deficiência. E depois a gente entender que é necessário nós convivermos com outras pessoas com deficiência, para a gente entender que é possível, que às vezes a minha limitação já é uma limitação superada por outro colega, e às vezes uma limitação do meu colega já é superada por mim. Então essa conexão com outras pessoas do mesmo segmento, ou de segmentos diferentes, é importante para a gente entender que nós somos capazes. Então a escola de deficientes visuais, ela me proporcionou essa autonomia. Então foi justamente, lá eu fiz treinamento para utilizar uma lupa de bolso, uma lupa eletrônica, para como mexer em computadores através das ferramentas, seja lupa eletrônica, seja leitores de tela. Então essa preparação toda veio do CEDV. Secretário, por trás de uma pessoa com deficiência, com espectro, com Down, tem alguém ali que tem que ampará-lo, desde o princípio, muitas vezes integralmente. E a gente pensa muito na pessoa especificamente. Mas como cuidar de quem cuida? Queria que você me dissesse quem cuidou de você, como foi esse processo e qual é o seu olhar para cuidar de quem cuida. Olha, meus pais, eles são
os dois têm ensino médio, né? Nós, como eu disse, nós somos do interior de Goiás, então, querendo ou não, a gente tem menos acesso à informação, né? Ainda mais naquela época que a internet ainda não era algo tão fácil, né, de ter. E minha mãe, meu pai, ele ficava mais nos bastidores, naquele suporte de levar, buscar, enfim. E minha mãe, ela já teve mais, e também nutrida pelas informações que ela tinha no CEDV, ela teve mais o direcionamento de buscar. Então, quando ela chegava na escola, a gente saiu do CEDV, olha, seu filho tem direito de um material ampliado na fonte 28, com fundo branco, e ele tem direito à degravação de um livro em áudio para ele escutar. E ela chegava nos determinados lugares e falava, não, aqui a gente não consegue te entregar isso. E quando ela recebia esse não, ela ia subir nas instâncias. Então, poxa, se na escola eu não tenho isso, quem que é responsável pela escola? Aí ela ia ela buscava informações nessas regionais de ensino, que lá, no nosso caso, era na cidade de Posse, Goiás, que fica 130 quilômetros mais ou menos de distância. Chegava em Posse, não, seu filho não tem direito disso não, a gente não consegue garantir isso para ele. Aí ela, quem que é responsável pela regional de ensino? Ah, não, é a Secretaria de Estado de Educação, então ela ia lá. E curiosamente eles não tinham subsídios mesmo, não tinha. Não tinha. E aí muitas portas se abriram também depois de termos promotores de justiça. De novo, a nossa frequência ao CEDV ela foi de extrema importância, porque foi dali que a gente soube qual eram nossos direitos. E dali foi surgindo possibilidades até eu ter essa professora para me auxiliar na sala, dentro de sala de aula. Então, e ainda teve mais. Quando eu sofri o acidente e voltei para minha cidade, que o acidente foi em junho de 2000, e em agosto eu já estava dentro de sala de aula, com todo o processo de reabilitação acontecendo ali ao vivo. E um colega da minha mãe falou assim, não, Claudete, eu estou vendo sua dificuldade aí, mas não se preocupe que analfabeto também vive. Então, se de alguma forma você não conseguir garantir esse processo educacional para ele, ele vai sobreviver de outra forma. Imagina a dor de uma mãe ouvir isso. Exatamente. E ela não aceitou, ela claro que não, batalhando. Mas ela entendeu o colega dela que num primeiro momento, pela humildade que ele que ele não é uma pessoa maldosa nem nada, eu acho que ele quis acolher minha mãe e falar, mas que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, por mais que a fala dele fosse uma fala muito ruim. É derrotista de alguma maneira. Exatamente. Mas ele quis dizer que até do ponto de vista derrotista, sim, o pior cenário seria interessante ainda. E o que eu falo para meus colegas com deficiência é isso. Antes de mais nada, nós temos que agradecer nossos pais que lutam diariamente para que o nosso protagonismo seja efetivado. Claro, primeiro ponto é a gente decidir ser protagonista. Por mais que a gente enfrente as barreiras, e eu enfrento várias, porque hoje a principal barreira para a gente, claro, tem a barreira de acessibilidade, falta de acessibilidade, que é aquela barreira arquitetônica, que ainda existe lugares ainda que não são adequados, mas para mim a pior barreira é a atitudinal. É aquela que a pessoa, por falta de conhecimento, ela comete o capacitismo. Né? Ela discrimina, ela não oportuniza, ou às vezes ela, no caso de empresas, muitas empresas ainda é assim, oferece a vaga porque é lei, e a gente tem que pensar na cidadania, na dignidade, a gente tem que enxergar uma pessoa com deficiência como pessoa. Foi por isso que nós saímos do conceito de portador para pessoa com deficiência, porque quem porta algo, e quando você fala pessoa com deficiência, é inerente à pessoa. Então vamos falar da inserção da pessoa com deficiência no mundo do trabalho. Nós vemos o quê? Que existem várias áreas do mundo do trabalho em que pessoas com deficiência se destacam e executam melhor aquela demanda do que quem não tem a deficiência. Concorda? Concordo. Hoje, meu primeiro emprego foi de empacotador, numa rede varejista. Foi em 2007, mais ou menos. E eu saí dessa oportunidade, eu entrei nas cotas, eu saí dessa oportunidade, fui trabalhar numa rede hospitalar.
trabalhei no setor de patrimônio, de auxiliar no setor de patrimônio, e depois eu fui trabalhar como auxiliar da gerência de suprimentos. Isso já na universidade? Esse seu último? Não, isso foi antes de entrar na faculdade de Direito, porque eu estava ainda ali no processo de pré-vestibular. E depois disso, participando dessas instituições de defesa de direitos, eu já tinha vontade, mas participando dessas instituições, aí eu bati o martelo e falei, não, eu quero isso. E aí eu fiz o curso de Direito através do Programa de Financiamento Estudantil, aqui na UDF. Entrei em 2011, segundo semestre, e formei em 2016, no primeiro semestre. E fiz estágios, né, em alguns lugares. O que eu falo, né? O que eu ganhei menos foi o que aprendi mais, então eu sempre digo isso. E os estágios, você entrava nas cotas? Como cota? Como cota também. Para vagas específicas de para PCD? Para pessoas com deficiência. O último estágio que eu fiz, por exemplo, em 2014, 2015, foi na Presidência da República, mas lotado na Secretaria Nacional de Juventude. E aí, de lá, eu fui fazer parte do Conselho Nacional de Juventude. Eu já estava ligado à nossa organização nacional, que eu participei do CONAID, do Conselho Nacional de Assistência Social, Conselho Nacional de Saúde. Até eu entrar, como eu formei em 2016 e comecei a exercer a minha profissão, em 2018 eu fui convidado pela primeira vez a ocupar um cargo comissionado, que aí eu ocupei o cargo de diretor de política pública. Aí, na troca de governo, eu fui convidado a permanecer nesse cargo e logo em seguida falou, não, William, vamos te colocar como secretário executivo do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E foi ascendendo. Que aí lá eu fiquei por 5 anos. Aí eu saí de lá, fui exonerado para assumir o cargo aqui de secretário da Pessoa com Deficiência em abril de 2025. Muito bacana, muito interessante. Então, a mensagem que eu deixo para os meus colegas é que, apesar das barreiras, que vocês não desistam. Hoje a gente tem um carro oficial como secretário para andar, tem um motorista, mas até ontem eu andava de ônibus, eu não enxergo o letreiro do ônibus, eu dependia de auxílio de terceiros, eu chegava no terminal da Asa Sul, eu colocava meu celular com o zoom da câmera para tentar enxergar o letreiro, fui abordado. Você colocava o celular e dava o zoom. E nisso eu fui abordado por pessoas, perguntando por que eu estava filmando os motoristas. E aí eu falei, olha, eu posso tirar daqui 2 oportunidades. Isso é uma discriminação, esse tipo de abordagem, e até ameaça, né? E aí eu fui para casa assim, refletindo sobre isso. Eu falei, será se eu registro uma ocorrência? Será se eu falo com ele, explico para ele e trago ele para o time? Porque às vezes é desconhecimento. É desconhecimento. E aí aí ficou interessante que eu tomei essa decisão de falar com eles. E aí eu falei com 2 motoristas e falei, olha, isso aqui para mim funciona como um recurso de acessibilidade, que a gente chama de tecnologia assistiva e tal. E aí eu mostrei para ele, ó, tá vendo quando eu dou o zoom aqui? É a única possibilidade que eu tenho de enxergar a linha 509. Então, para mim, é uma ferramenta de acessibilidade. Depois disso, porque eu trabalhava dentro da estação de metrô da 112 Sul, então e lá tem uma parada de ônibus, que eu poderia pegar o ônibus voltando para Sobradinho. Só diante dessa dificuldade de enxergar o letreiro, eu preferia pegar o metrô, andava ali 2 estações, descia no terminal da Asa Sul e vinha pegar o ônibus 509, que em tese ele tem um box. Então ele fica parado. Então eu já tinha memorizado qual era o box e mais ou menos os horários que a linha 509 saía. E depois dessa conversa, quando eu passava a catraca e algum deles me via, já falava, 509 está no box tal. Então eles mesmos já passaram a ajudar. Então o desconhecimento, às vezes, ele faz com que a pessoa pratique essa barreira atitudinal. É o desconhecimento, porque as pessoas não sabiam. Não sabiam. E se sentiam constrangidas com receio de você estar ali denunciando elas por alguma razão. Sim. E hoje, falando um pouquinho sobre a nossa gestão e o nosso desafio, a Secretaria, a gente tem fortalecido muito essa pauta da inclusão profissional. O ano passado nós rodamos em 6 cidades, ou foi 5, com a nossa carreta. Então, pela primeira vez, a gente levou a Polícia Civil para estar tirando a identidade com o símbolo da deficiência, né? Porque hoje a nossa Secretaria faz o cadastro da pessoa com deficiência. Primeira vez que a Polícia Civil andou com a gente nesse último módulo.
a Defensoria Pública, Secretaria de Desenvolvimento Social com atualização cadastral nos CRAS, enfim, e Secretaria de Ciência e Tecnologia. Além disso, só nas 11 cidades que nós rodamos, porque na verdade no primeiro módulo foram 6 cidades, desculpa, e no segundo módulo foram 4 cidades. Nós atendemos 11 mil pessoas. Então nós passamos por Ceilândia, onde vamos voltar esse ano, passamos por Sobradinho, onde vamos voltar, passamos em São Sebastião, Planaltina, Guará, Santa Maria, Samambaia, Gama, entre outras cidades. Então é uma política que aproxima os serviços das pessoas com deficiência. Isso é garantir uma inclusão efetiva. Tem muita gente que ainda acredita que não pode trabalhar ou não tem oportunidade. Como encorajar essas pessoas a serem inseridas no mundo do trabalho e como essas pessoas podem saber de oportunidades? Eu não concluí, mas eu ia falar justamente desse fortalecimento do nosso trabalho aqui sobre a pauta da inclusão profissional. Nós temos um acordo de cooperação técnica com o Ministério Público do Trabalho. Estamos fortalecendo uma parceria que a gente fez com o SENAC para formar e capacitar pessoas com deficiência para atividades específicas. Por exemplo, hoje eu sou advogado, aí eu passo um processo seletivo de um escritório de advocacia. Chega lá, ele fala, não, William, eu quero que você tenha um conhecimento sobre Excel avançado. Então é uma qualificação que a pessoa ali precisa atribuir da profissão dela de advogado. Então a gente vai formar turmas após processos seletivos, falando, a empresa tal exige uma capacitação na função tal, empresa Y exige uma capacitação na função tal. O SENAC vai fazer com a gente a formação dessas turmas e formar por mês até 15 pessoas, que é um experimento. Isso é sob de demanda? forma gratuita, sob demanda. Sob demanda. Isso. Então, se não tiver público, não tem formação de turma. E não funciona assim, eu sou PCD e eu gostaria de me especializar em certa área para poder me qualificar para uma oportunidade. Não, o SENAC hoje tem essa possibilidade, mas você procurando ele de forma direta. Esse nosso, ele é específico para as pessoas que participam de processo seletivo e passam. Então, a gente processo seletivo público ou privado e público? Das empresas cadastradas. Como funciona o nosso setor hoje de inclusão profissional? Nós temos 109 empresas cadastradas até agora, que são empresas direcionadas pelo Ministério Público do Trabalho. E essas empresas, diariamente, elas disponibilizam vagas. Então, as pessoas com deficiência que queiram concorrer a essas vagas têm que nos procurar dentro da estação de metrô da 112 Sul, preencher um formulário com a qualificação civil, apresentar a carteira de identificação da pessoa com deficiência para comprovar a deficiência e ela é inserida num grupo. E lá são disponibilizados as vagas. Isso é na estação do metrô da 112 Sul. Segunda a sexta-feira, de 8 às 17. Ou seja, pessoas que são portadoras, não, pessoas com deficiência podem comparecer até o metrô da 112 Sul, na estação, e eles podem se inscrever para poder concorrer a oportunidades de vaga de emprego. As reclamações que a gente recebe secretário, mas são subempregos para serviços gerais, para empacotador, para repositor. Não, lá tem várias vagas. O problema, a questão é que recentemente uma empresa ofereceu uma vaga para uma pessoa com deficiência de R$17 mil na área de tecnologia. Então também, para a gente ganhar mais, a gente tem que ter uma trajetória dentro da empresa e a gente tem que ter uma qualificação. Então, além do mais, hoje tem muitas pessoas também que reclamam, eu não quero deixar de ganhar um salário mínimo que eu ganho do benefício de prestação continuada para ganhar um salário mínimo trabalhando, enfrentando essas barreiras, passando por constrangimentos e tudo mais. Mas, gente, se deu certo para mim, pode dar certo para você também. É um investimento. Eu também ganhava um salário mínimo como empacotador. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente recebe benefício e nós participamos da política de inclusão habitacional e você, de alguma forma, faz parte da faixa 1, que são pessoas em tese em vulnerabilidade, que têm uma renda menor, o Estado fala assim, os juros para você vai ser menor, vai ter subsídio. Só que quando essa pessoa é indicada para o empreendimento, que é assim, você agora, pelas suas características aqui, você pode ir lá financiar o imóvel do programa habitacional da cidade X. Só que quando eu chego na porta do banco com o BPC, o banco fala, não financio.
eu não libero financiamento para quem recebe benefício de prestação continuada, porque o caráter dele é transitório, é assistencial, diferente daquele que ganha um salário mínimo. Ele é contribuinte previdenciário, ele é segurado do INSS, ele tem possibilidade de financiamento, então assim, a vida dele começa a se conectar verdadeiramente com o mundo. O benefício, ele é extremamente importante, mas desde que nós passamos a enxergar ele como uma ponte de acesso à sua prosperidade. E para a gente ter prosperidade, a gente tem que decidir ser protagonista. E, de novo, barreiras, dificuldades, enfrentamentos, pessoas preconceituosas, elas nunca vão deixar de existir. O que vai mudar é a forma que você passa a interagir com essas barreiras. A gente falou inicialmente que vocês ainda não têm cédula orçamentária, que vocês ainda estão ascendendo quando a gente fala do crescimento e da maturação Sim. da secretaria. Sim. Quais são os gargalos e como você vislumbra a secretaria daqui a poucos anos? Olha, é até interessante, de novo, essa palavra trajetória. Para a gente chegar na Secretaria de Estado propriamente dita, que é com orçamento, com uma SUAG, que é uma secretaria que roda projetos, que cuida dessa parte administrativa, uma assessoria jurídica legislativa, nós precisamos passar pelo processo de amadurecimento. Quando a gente trabalha hoje com ações de articulação, nós conseguimos, por exemplo, a carreta da inclusão, ela roda via fomento, através de uma emenda parlamentar de um deputado distrital, que é Yolanda Almeida, que é um parlamentar com deficiência, e ela passa por uma secretaria parceira. Hoje ela passa pela Secretaria de Ciência e Tecnologia. Uhum. Então, quando a gente fala assim, olha, a gente apresenta, por exemplo, o deputado chega aqui, eu quero executar esse projeto com vocês. Aí a gente procura a secretaria parceira e tudo se roda por lá. O que a gente faz? A gente acompanha o processo e aprende como se roda um processo via fomento. Então, assim, a gente está ainda passando por esse processo de amadurecimento, mas acreditamos que no futuro a nossa secretaria, de fato, ela se torna uma secretaria de Estado propriamente dita. Porque, como eu disse, nós saímos de uma coordenação com 21 servidores e estamos numa secretaria com mais de 100 servidores. E quais são as perspectivas que a gente fala agora de mudança de governo, permanência de governo? Quais são as perspectivas em relação a isso? Olha, a perspectiva hoje é que o nosso projeto é que a nossa governadora Celina ela seja reeleita, né? E que os parlamentares, especialmente os parlamentares que nos procuraram, também sejam reeleitos para dar continuidade ao trabalho. É um time muito bom, é um time que tirou o segmento da pessoa com deficiência da invisibilidade para visibilidade. A gente só há 2 anos já empregamos mais de 200 pessoas nas empresas, né? A gente tem que fortalecer a política da inclusão profissional. Nós precisamos fortalecer a conscientização sobre o não, né, para a não prática, né, das barreiras atitudinais. E a gente tem que pensar também na criação de um modelo único de avaliação da pessoa com deficiência. Hoje nós estamos dependendo do governo federal, desde 2015, na verdade, porque de fato é robusto, já se teve muitos grupos de trabalho discutindo essa pauta, do instrumento de avaliação que é chamado avaliação biopsicossocial, instituído pela Lei Brasileira de Inclusão, né, que fala que o governo federal ele vai fazer a regulamentação para que depois todas as secretarias passem a seguir esse padrão de avaliação. Então a gente hoje vê isso com muita preocupação e como de extrema necessidade, para dizer se realmente uma pessoa é ou não é uma pessoa com deficiência e se ela vai ter ou não vai ter acesso a políticas públicas. Sendo pessoa com deficiência, obrigatoriamente, ela vai ter acesso às políticas públicas. Então, um dos nossos objetivos na próxima gestão vai ser discutir. Na verdade, semana passada eu assinei um ofício aqui, que a gente já está em diálogo de construção com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, para que no DF a gente já passe a discutir esse assunto, né? Sobre pessoas com deficiência, a competência é concorrente para discutir. Perfeito, secretário, foi um prazer. Um prazer foi meu, obrigado pela oportunidade. A gente agradece muito, sucesso
e que essa causa, essa batalha possa ser próspera e a gente possa ter muitos avanços, sobretudo aqui no Distrito Federal. Amém. E eu não acredito num processo de inclusão se não andarmos de mãos dadas.